Uberlândia sediou essa semana a oficina de estratégia de implementação da gestão integrada da paisagem do projeto FIP Paisagens Rurais na região do Triângulo Mineiro. Estamos recebendo aqui no estúdio o engenheiro florestal Fernando Castanheira Neto, doutor em Ciências Florestais, coordenador geral de Fomento Florestal do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernando. Obrigado. Uberlândia sediando, então, foi um alinhamento, na verdade, de estratégias, principalmente para a elaboração do FIP Paisagens Rurais, que já existe desde quando? Esse projeto explica um pouquinho sobre esse projeto, Fernando, por Perfeito, gentileza. Bruno. Esse projeto ele foi iniciado em 2019 com o objetivo de atender 4.000 produtores rurais no bioma Cerrado, em 7 estados da federação, para duas práticas. Acompanhar a implementação de recuperação de pastos da pecuária de leite e corte, então eu vou explicar um pouco mais a parte da extensão, associada à recuperação ambiental de passivos ambientais da propriedade rural, advinda da obrigação do cadastro ambiental rural. Então a ideia do projeto era incentivar os produtores por meio de uma extensão rural direcionada por 2 anos a 4.000 produtores nessas duas práticas de agricultura de baixo carbono associada a práticas de recuperação. A atividade hoje aqui em Uberlândia que está se encerrando é justamente de definir como a bacia do Triângulo Mineiro foi a bacia prioritária do projeto, com mais da metade do público-alvo atendido aqui na região, a gente trabalhar um projeto piloto de gestão integrada da paisagem, quer dizer, de acoplar outros atores para ganhar dimensão na recuperação ambiental e na adesão de boas práticas a esses produtores numa versão um pouco mais ampliada do que apenas a pecuária de corte e leite. A ideia geral do projeto nesse instante é essa. Nós tivemos em agosto, inclusive, foi a premiação do FIP Paisagens Rurais. Como é que o produtor participa desse projeto? Por adesão, nós temos o Senar como parceiro implementador do projeto, que faz a extensão rural e gerencial dessas propriedades atendidas pelo projeto, por livre adesão do proprietário, e nessa adesão ele acessa essa extensão para a recuperação do pátio e para o pasto degradado principalmente, e para práticas gerenciais da pecuária e também orientação quanto à sua regularização ambiental e boas práticas de conservação de água e solo também nas áreas de preservação ou de conservação que são obrigatórias dentro de uma propriedade rural. E esse projeto tem inclusive a participação do Banco Mundial, ele financia esse projeto? Não, o Banco Mundial é o agente internalizador no país de recursos oriundos de cooperação internacional. Perfeito. De países desenvolvidos. Tá. A gente falando e sentindo na pele o clima, acho que São Paulo registrou aí o novembro mais quente nos últimos 19 anos e até acompanhei a sua palestra, que esse encontro aconteceu na Universidade Federal de Uberlândia, você falando que o clima deixou de ser um problema do Ministério do Meio Ambiente, de ambientalistas, De fato, nunca foi, Nós tratamos isso como uma questão ambiental, mas passa longe disso, é uma questão civilizatória, Cada vez mais nós estamos percebendo que os ambientes estão ficando mais áridos, os eventos climáticos estão ficando mais extremos, seca mais extrema, chuvas mais fortes, mais intensas. Isso é inexorável, Não há o que se discutir. A questão é como nós vamos reagir a esse processo. E não é uma questão ambiental, é uma questão que perpassa todas as atividades humanas, desde a parte econômica, social, de saúde, segurança. Então, aí a parte ambiental é a parte da resposta que a sociedade deve colocar para responder a esses desafios que a mudança climática vem nos impondo. O Uberlândia está demonstrando aí esse período de extremo calor, mas também tem um reflexo muito claro, no nosso caso, para a produção rural, na perda dos dois grandes ativos da propriedade rural, que é solo e água. Secas mais extensas, elas diminui a disponibilidade de água para as culturas, para os animais, e a parte de você ter passivos ambientais, da gente não ter uma cobertura vegetal adequada na região, da gente ter muita área impermeabilizada, da gente ter práticas de agricultura ou pecuária ou qualquer outra atividade que sejam degradantes do meio ambiente, isso contribui para acelerar esse processo de aquecimento. Existe um embate, mas a gente sempre fala desse modelo de uma agricultura sustentável,
Isso está cada vez mais fácil de colocar em prática, você acha? Claro, eu acho assim, a perspectiva que a gente tem, Bruno, é que não há embate. Na verdade, eu acho que, nós temos, o projeto ele está demonstrando isso, falta um pouco de informação. As coisas já estão acontecendo, nós temos dezenas de bons exemplos de boas práticas agrícolas, né? O plano de agricultura de baixo carbono, associado a uma estratégia que o Ministério do Meio Ambiente tem também de um plano nacional de recuperação de vegetação nativa, é justamente de disseminar essas boas práticas, de formar pessoas capacitadas para levar para o produtor rural a informação que a gente foi tão bem instruído nos últimos 50 anos. Para fazer práticas agrícolas e pecuárias, a gente tem que agregar com boas práticas socioambientais, na verdade. Então, essa informação já está disponível. O projeto é um dos elementos para você condensar essas ações num pool de políticas públicas que acessa para o produtor. O produtor, de uma maneira geral, ele é bem intencionado. Ele tem a vontade de aplicar essas técnicas, mas ele também assume o risco. Então é natural que ele tenha alguma reação. A nossa função é justamente de digerir essa informação, trazer os elementos de política pública, como crédito, assistência técnica, a informação, a formação profissional, né, para esse produtor, para que ele se sinta confortável e seguro para poder fazer essa transição, que se chama de transição ecológica, para uma agricultura mais sustentável, que vai beneficiar toda a sociedade. E pensando nas próximas gerações, eu acho que já colocando, né, na mente das crianças, dos jovens, né, essa importância, né, da preservação, porque realmente a gente está sentindo na pele, né, Fernando, realmente passando um calor incomum, né? É incomum, mas a tendência é que se repita, se prolongue. O Brasil é um país complicado de falarmos isso, porque a gente é um país de abundância. Então, quando a gente tem que esperar extremos, para a maioria dos países que sofrem com as mudanças climáticas muito mais que o Brasil, estão muito mais degradados que nós. E a gente tem ainda muita fartura. Então, é difícil você falar numa escassez olhando, né, esse volume de rios, de vegetação que o Brasil tem. O Brasil é um dos países que mais conservam suas florestas. Mas a realidade que se impõe, nós estamos observando, né? De fato, é que a gente precisa conservar aquilo que tem. Nós estamos num momento privilegiado, justamente por ainda ter condições de manter a vegetação que a gente tem e assimilar as boas práticas para melhorar a qualidade dessa vegetação, e não apenas do aspecto ambiental, mas principalmente, que eu acho que é o grande exemplo que a gente está trazendo desse projeto, é melhorar a capacidade para o produtor de trazer esses dois elementos centrais. Trazer a água mais para perto, conservando nascentes, cursos d'água, melhorando a qualidade desses ativos e, ao mesmo tempo, também boas práticas para a proteção do solo, que é a base para a produção agropecuária. Existe ainda, você disse que falta muita informação, mas o órgão do governo, né? Muita gente pensa que é algo fiscalizatório, né? Que vai prejudicar o próprio produtor, mas não é nada disso. Vem para contribuir mesmo e para disseminar mesmo novas práticas agrícolas, né? Claro. A política pública, obviamente, tem várias matizes, né? Uma delas é comando e controle, é fazer com que a lei se imponha. Então, isso é parte do processo. Mas a gente já percebeu que claramente não é o único fator. E não é o fator essencial. Comando e controle é importante, porque todos devem cumprir a legislação, mas a nossa função principal é levar esses elementos de positivos que fortalecem a produção agropecuária, fortalecem o conhecimento, melhoram a produção, melhoram a visibilidade, inclusive perante a sociedade da agropecuária, com essas boas práticas, sem necessariamente ter que recorrer a comando e controle. O nosso objetivo é que toda a parte de licenciamento, regularização, seja uma consequência da ação prática do produtor ao adotar essas medidas que a gente já tem e preconiza e estamos centralizando nas ações do projeto. Aquele produtor que quer saber um pouquinho mais, então, sobre o FIP Paisagens Rurais, pode procurar o Senar, as entidades, Emater também, que tem todas as informações. Sim, o Senar é a nossa ponta de lança junto ao produtor rural. O próprio Serviço Florestal Brasileiro é uma referência, o Ministério da Agricultura também esse é um projeto copartícipe entre o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, então estamos todos nós à disposição para informações, mas aqui na região, sem dúvida nenhuma, o Senar é a nossa referência maior. Tá bom, muito obrigado, Fernando Castanheira Neto, pela sua participação. Que é isso, Bruno, eu que agradeço.